Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E buscamos então, para a nossa reflexão, no livro Vida Plena, Espírito Joana de Ângeles, que nos traz através da mediunidade, nos trouxe, na verdade, através da mediunidade do Divaldo Franco, no capítulo 25, um tema que se refere à caridade. E foi intitulado Também é Caridade. E é muito importante, Nós sabemos que Allan Kardec determina ali o Espiritismo na bandeira do fora da caridade não há salvação. Não o fora da igreja não há salvação, como muitos entendiam, até entendem, não é? Porque, de certa forma, é muito natural em nós o fato de estarmos frequentando um local, seja um centro espírita, seja um templo, seja uma igreja, enfim, é muito confortável, é muito comum nós nos sentirmos quites com esse lado da necessidade de buscarmos uma religião e entendemos que a busca de uma religião é a frequência àquela religião. O que de modo algum não estamos dizendo que não seja importante termos uma religião e frequentarmos a religião escolhida por nós como o melhor caminho para nos ajudar nesse sentido do crescimento. Claro que é muito importante a frequência, a assiduidade, tudo mais, é muito importante. Mas é muito importante que entendamos que não é suficiente. Frequentar uma religião, um espaço em que praticamos a nossa religião, nos ajuda nesse crescimento íntimo, nos ajuda nas mudanças necessárias. Mas é preciso que a frequência a uma religião escolhida por nós nos leve ao desenvolvimento da religiosidade, que é o que verdadeiramente importa, independente do nosso credo, é a religiosidade. Então, compreendendo-se que a religião é uma grande oportunidade, é como desenvolvermos-nos intelectualmente. Buscamos a escola, buscamos os estudos, buscamos os cursos. Então, é claro que um estudo sistematizado numa escola nos ajuda nesse desenvolvimento. A religião faria a mesma coisa, nos ajudar nesse processo. Mas jamais nos acomodarmos nesse sentido, e é o que muito acontece porque nós nos confortamos facilmente com aquilo que acalma a nossa consciência, não é? Mas é muito interessante porque ela vai desenvolver o tema caridade. Será que nós sabemos justamente o que seja caridade? O que Kardec levantou como bandeira, fora da caridade não há salvação? O que é preciso então para trazer o homem novo em nós, diluindo aos poucos o homem velho? Vamos ver o texto então. Convencionou-se através do uso que a caridade era sempre o hábito de substituir-se a esmola pela generosidade. Estabeleceu-se no ato de doar-se, mediante oferta de moedas, víveres, tecidos, utilidades. Vivia-se o esplendor da virtude máxima, por treinar-se simultaneamente o desapego, o abandono das posses escravizadoras. Então, convencionou-se, ela está nos afirmando isso, que vem, esse hábito de doação, doação de, não só de moedas, que seria o dinheiro, mas de pertences, de tecidos, de víveres, enfim, isso seria uma virtude assim
máxima, né? Quando temos esse desprendimento de tirar alguma coisa e doar para alguém que necessita. Ela continua a reflexão. Talvez possamos enxergar em muitos exemplos de gentileza expressões caridosas. No entanto, mediante o tradicional comportamento, fixou-se a maneira de oferecer especialmente tudo quanto perder o brilho, a qualidade, pelo uso do seu possuidor. Esse parágrafo já faz com que paremos, né? Esse comportamento de nos sentirmos muito bem, e nos sentimos, né? Em doar. Então, tiramos coisas de um armário de roupas, tiramos coisas de um armário de alimentos, tiramos coisas daqui e dali, e isso nos causa realmente um prazer, né? Mas é preciso, como ela alerta aqui, que ela diz que fixou-se a maneira de oferecer, especialmente tudo que perder o brilho. Então, o que você tira do armário? De modo geral, não estamos dizendo aqui que todas as pessoas agem desta forma. Aliás, nem vou colocar estamos dizendo, porque quem está nos passando isso é Joana de Ângeles, espírito sabedor, conhecedor das nossas dificuldades, não é? Do nosso apego e tudo mais. Ela está afirmando que tiramos aquilo que realmente não brilha mais para nós, que já cansamos de usar, e assim vai, né? É o que ela afirma e compreendemos perfeitamente o que ela está nos passando. Realizam-se campanhas em nome da caridade, solicitando-se coisas usadas, como se o próximo se transformasse num remendão cuja existência não lhe facultasse experiências originais, objetos úteis e de boa qualidade. Mais um parágrafo importantíssimo para o nosso processo de crescimento, de entendimento, não é? Campanhas, mas nas campanhas já colocamos objetos usados, acrescentamos sim, em bom estado, né? Mas objetos usados, por que não conseguimos incentivar em nós e aquele que faz a campanha objetos novos? Por que não nos treinamos? Aqui estamos raciocinando em cima do que ela está nos passando. Por que não nos treinamos quando estamos fazendo uma compra? Porque é muito natural também desenvolvermos esse pensamento. Eu ponho 3 peças no meu armário, digamos, tiro uma, né? Podemos estabelecer um parâmetro ali nas nossas aquisições, para não termos excessos, para nos sentirmos confortáveis com tantas aquisições que fazemos muitas vezes até desnecessárias. Enfim, podemos estabelecer um parâmetro. Mas por que no momento que estamos ali comprando alguma coisa, já não direcionamos algo, né? Vamos pensar sobre isso. Mudaram-se os conceitos da caridade religiosa tradicional como o pagamento de promessas. Isso vem mesmo, né? Isso vem de tempos. Então, mudaram-se os conceitos da caridade tradicional como o pagamento de promessas, que é o que se fazia, né? Se eu conseguir isso, eu prometo aquilo. Então, isso era muito, muito presente na vida de todos nós. Mas foi mudando. Esse pagamento de promessas mudou para a oferenda de recursos e oportunidades de crescimento social, trabalhando-se pela conquista da sintonia. Também há uma contínua informação de que Deus ajuda quem por sua vez ajuda. Então, é aquela coisa, eu vou ajudar. É muito complicado, não é? Porque a gente tem que se disciplinar muito no nosso íntimo para não fazermos nada esperando em troca. Porque se estamos fazendo isso, já está perdendo o valor do que estamos fazendo.
Se alguém doa algo pensando, eu vou receber, e ainda mais como é falado, né? Vou receber em dobro, como a gente vê tantas situações aí que falam, né? Ora. Então, isso é doação? Isso é uma barganha com Deus, né? Barateia-se a virtude por excelência pela troca de benefícios nos quais a maior vantagem ainda é para o doador. Narra a antiga fábula que um homem pobre era sempre beneficiado pelo seu rei. Certo dia de muita necessidade, ele foi ao palácio suplicar ajuda do seu senhor. Quando lá chegou e falou com o secretário do rei, foi informado de que o senhor estava orando na capela. Dirigiu-se ao local e, próximo ao orante, pôde ouvir-lhe a súplica. Ele pedia a Deus que o ajudasse, pois estava com muitos problemas a resolver e necessidades a atender. Surpreso, o homem deixou o local e disse ao guarda: Eu pensei que o nosso reino fosse rico e não necessitasse de ajuda. Assim não sendo, se hei de pedir-lhe que me socorra, solicitarei ao poderoso que me atenda diretamente. Interessante, né? Ele viu o próprio rei pedindo a Deus. Então ele percebeu, por que eu vou pedir, né? Eu posso pedir diretamente. Se até o rei, que eu entendia que não necessitasse de nada, não é? Todos somos necessitados, continua Joana de Ângeles, e a caridade é o sentimento de cooperação amorosa que nos arrasta à solidariedade sob vários aspectos. Nesse sentido, continua Joana, todo gesto de doação é sim de benefício e deve ser estimulado. Então, tudo isso que nós colocamos algumas reflexões. Vamos continuar, né? Porque embora ainda não estejamos agindo da forma ideal, mas já é um exercício, né? Aquele que tira uma roupa porque já usou muito ou porque ela já está desbotada, pelo menos ele está tendo um gesto, né? Um gesto lembrando que alguém poderá fazer um bom uso. Então vamos nos exercitando, de modo algum ela está desencorajando. Então, nesse sentido, todo gesto de doação é sim de benefício e deve ser estimulado. No entanto, a caridade vai além. Então, nós temos que alcançar o que ela está nos ajudando, é alcançar o verdadeiro sentido da caridade. Ela busca ações beneficentes, por exemplo, me ocorreu agora, né? Quantos encontros de ação beneficente? A resultante daquele jantar, a resultante daquele encontro, vai para obras sociais. Então, é um benefício, é uma ação beneficente. Mas nós estamos tendo ali momentos prazerosos, né? Momentos prazerosos, estamos facultando que alguém receba, né? Que alguma instituição, enfim, certíssimo. Mas nós estamos tendo ali momentos muito agradáveis também, não é isso? Vamos tentando raciocinar. Então, no entanto, a caridade vai além. Ela busca atenuar o problema do outro, iluminar a jornada em sombras, libertar a consciência obnubilada, caminhar com o necessitado. Então, a caridade vai além da doação propriamente dita. Tem natureza moral, como educadora que consola, vínculo de afetividade, impulso para o crescimento espiritual. Não se detém exclusivamente no teor religioso, mas sim
no de natureza moral. Neste aspecto reside toda a sua importância. É a luz que beneficia o necessitado e clareia o entendimento de quem a esparze. Quando as criaturas compreenderem o alto significado da caridade, converterão muitos dos seus comportamentos em relação ao seu próximo em companheirismo e fraternidade, contribuindo para que todos encontrem os roteiros de segurança espiritual e que a jornada da Terra tem caráter de aprendizagem e autoiluminação. As conhecidas virtudes teológicas serão transformadas em conduta moral, cada qual facultando a lapidação de arestas que lhe correspondam ao processo de equilíbrio emocional e de saúde integral. Já não haverá dissensões banais, né? Dissensões seriam as desavenças, os conflitos, as disputas, não é? Então já não haverá dissensões banais, filhas do ego. Filhas do ego predominante, porque o ego, ele tem o seu papel, né? Mas filhas do ego predominante, é quando o ego fala mais alto, né? Então já não haverá dissensões banais, filhas do ego predominante, e com as marcas doentias do orgulho e da presunção, que são enfermidades do espírito no seu processo de libertação das marcas dominadoras dos instintos primários na fase da evolução, né? Será então o momento da caridade sem rotulagem. Hoje constatamos que a falta que ela faz nos relacionamentos humanos. Então, hoje constatamos a falta que ela faz e como constatamos, não? Que ela faz nos relacionamentos humanos e como isso empurra o ser humano para o abismo dos preconceitos e do isolacionismo, tornando-o estranho e antissocial. Os indivíduos são muito sensíveis, mesmo quando gentis. Esperam reconhecimento e louvor daquilo que fazem. Guardam-se sentimentos de cólera e sofre-se a compreensão de mágoas e gravames que devem ser diluídos pelo amadurecimento moral da evolução. Ninguém é irretocável na sua conduta, de forma que exija dos outros considerações e louva-minhas, né? Então, quem teria? Aliás, quem já faz por amor não espera ali os elogios, não espera nada disso, né? Mas ela coloca, quem é retocável na conduta a ponto de querer ali considerações dos outros, não é isso? E mesmo quando o seu procedimento é digno, não se fazem necessários reconhecimentos e encantos, porque o seu valor é interno, está no significado da própria realização. Que baste ao coração a alegria da ação superior, o dever retamente cumprido e o prazer da contribuição sacrificial ou não, porque às vezes há contribuições que se faz que não traz sacrifício, outras trazem, né? É caridade moral o perdão das ofensas, seja de qual natureza se apresentem. Uma existência carnal é parte da grande experiência evolutiva que faculta a promoção a planos superiores da vida. Tudo que represente o bem, que propicie crescimento moral ou de qualquer natureza, faze-o tu, sem esperar resposta idêntica.
A árvore frondosa e produtiva responde às pedradas e, quando carregada de frutos, doa-os ao seu agressor. Assim, lapida os teus sentimentos, encontrando alegria em tudo que faças, embora nem todos assim se comportem. Será ideal, ela já está caminhando para a finalização, será ideal quando os nossos compromissos éticos e sociais estiverem matizados de amor, qual acontece com o universo que é sustentado pela gravidade, que mantém a sua força de igual maneira em toda parte. Então, marizados de amor. Então, será ideal que os nossos compromissos éticos sociais, será ideal quando os nossos compromissos éticos e sociais estiverem matizados de amor. Quando Jesus esteve dilacerado e triturado pelas dores, poderia ter pedido ao Pai que fizesse justiça aos seus algozes. No entanto, ele a todos surpreendeu, suplicando perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Onde se encontram Anás, Caifás, o esbirro do César? Esbirro é funcionário de nível menor em tribunais, agente de política, Então, onde se encontram Anás e Caifás? Que foram aqueles dois, terríveis. Um era o sogro, o outro era o genro, que foram ali terríveis na sentença de Jesus, Anás e Caifás. Onde se encontram Anás e Caifás, o esbirro do César, quer dizer, o agente político, do César, e ele próprio, após a tragédia da crucificação, os seus dias de glória mentirosa, o próprio César, Os seus dias de glória mentirosa e poder vergonhoso desapareceram no pó dos tempos, enquanto Jesus, o mártir do Gólgota, permanece socorrendo-os e a todos nós que não o temos compreendido. Então, fica claro para nós que essa caridade praticada, ela vai muito além das beneficências, das doações, porque até as doações, de modo geral, como analisamos, não fazemos da forma ideal, embora sejam muito úteis. O que seria de tantos se não fossem as doações? O que seria das obras beneméritas das instituições que precisam ali da venda no bazar, que precisam das coisas que chegam e são vendidas e aquilo se transforma em recurso para tantos e tantos que são beneficiados pelos trabalhos de uma instituição. Então não resta dúvida que tudo isso é muito abençoado, mas elas nos deu aqui uma lição sublime, primeiro no sentido, que eu estou até me lembrando de um comentário muito antigo, de alguém que dizia que não se conformava quando alguém ia doar um paletó, coisa muito antiga, E tirava os botões e doava sem os botões, não é? Então, se tivermos um cuidado realmente em doar para alguém se beneficiar daquela roupa que até aquele último dia nós gostávamos de usar, não é assim? Se nós tivermos esse olhar, nós não vamos tirar os botões, nós não vamos dar uma roupa rasgada, não é? Porque o outro tem que se vestir dignamente. O que nós podemos fazer e devemos é ajudá-lo a vestir-se dignamente, e não as coisas que estão sem condições. As coisas que são sem condições, nós vestiríamos? Não.
então não vamos desejar que ninguém as vista, não é? E isso a gente percebe que já houve um grande avanço na nossa sociedade. Hoje, todos, né, inclusive até aqueles que, os chamados sem-tetos, né, os que, aliás, não é nesse sentido, até os que andam perambulando pelas ruas, eles vestem-se, a não ser que eles estejam ali num processo de drogadição, num processo de envolvimento com as drogas, assim, a tal ponto que já se entregaram a, nem cuidam-se mais, mas de modo geral, né, enquanto não se chega a esse extremo, são todos cuidados, e assim tem que ser, não é? Então, isso graças às doações, então não resta dúvida que tudo isso é muito importante, mas a gente tem que buscar compreender o verdadeiro sentido da doação material. Mas a doação material é fácil, né? Ela é fácil, ela pode ser difícil quando formos muito apegados, mas de modo geral ela é fácil, porque mesmo que haja apego, né? É preciso que se descarte as coisas, né? Enfim, mas a caridade que ela realmente nos traz é a caridade moral, é pensar no outro, ver o que podemos fazer para ajudar, a facilitar alguma coisa para alguém, não é? É não perdermos a oportunidade de ser útil. Às vezes até dando uma atenção para alguém, olhando nos olhos quando estamos ali conversando, já vamos fazer aquela pessoa sentir-se notada, sentir-se com importância, no sentido de me deram atenção. Porque há pessoas que trazem uma carência muito grande. Uma carência muito grande, começam a sentir que ninguém as nota, que ninguém as ouve. Ah, como é raro aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que ninguém quer ouvir, não é? Ah, e tantas coisas que poderíamos trazer, mas tenho certeza que cada um de nós está pensando em algo que podemos fazer de forma mais certeira, mais assertiva, com um resultado muito maior. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, que nos envolvam em bênçãos de luz e de reconforto. Que fiquemos em paz.